Olá, eu espero que vocês que estejam acompanhando os meus vídeos, que Deus possa estar falando com vocês, que Deus possa revelar a vontade dele a vocês através desses vídeos. Eu agradeço a todos que têm assistido, que têm compartilhado, e hoje eu quero falar de um assunto muito interessante. Eu quero falar da centralidade do Senhor Jesus nas Escrituras. Eu dei o tema desse vídeo: tudo por Jesus, nada sem Jesus. E eu quero ler dois versículos da Palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Esse texto aqui é um texto do discurso de Pedro. Após ele curar aquele aleijado na entrada do templo, ele fez um longo discurso aqui diante do Sinédrio, apresentando a defesa deles. E aí nesse texto aqui, ele diz o seguinte aqui nesses dois versículos: este Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, amados, a palavra de Deus ela é muito clara. A Bíblia é um livro, todo o conteúdo da Bíblia tem um propósito de revelar Cristo. Toda a história que Deus quis contar a nós, toda a história que Deus quis revelar ao homem, na palavra dele foi para revelar Cristo. Você só conhece Deus porque Deus se revela. Se Deus não tivesse o propósito de revelar a si mesmo a nós, nós jamais conheceríamos Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus se revela pelas coisas criadas, pela própria natureza, mas essa é a revelação natural de Deus. Mas nem esta revelação natural nós não teríamos se Deus não nos quisesse revelar. Mas a vontade dele para o homem, porque o homem é a centralidade da criação de Deus. Deus criou o homem com o propósito de ter intimidade com esse homem, de ter relacionamento. E nós não temos nada em nós que atraísse a vontade de Deus, que atraísse Deus ao nosso favor. Tudo é pela ação da graça e da misericórdia dele. Então eu quero mostrar para vocês o plano de Deus para a salvação do homem através de Jesus. Pedro diz aqui: não há salvação em nenhum outro nome. Amados, se você se considera um cristão, se você faz parte de uma religião cristã, você só é um cristão verdadeiro se a sua fé for centralizada na palavra de Deus. Se você quer ter outro nome para você adorar, para você venerar, para você fazer o que você quiser com outro nome, que não seja o nome do Senhor Jesus, você deve fazer igual aos muçulmanos. Deve procurar outro livro para você. Porque a Bíblia é a centralidade da palavra de Deus revelada. Todas as nossas ações religiosas, todas as nossas atitudes diante de Deus têm de ser pautado pela Bíblia. As tradições religiosas não têm valor diante da Bíblia. As nossas ideias não têm valor diante da Bíblia. Os nossos pensamentos, aquilo eu acho e eu penso, não tem valor diante da Bíblia. A Bíblia diz que todas as nossas ideias têm que ser de acordo com o pensamento da palavra de Deus. Portanto, a Bíblia nos deixa claro, nítido, que só há três que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são unidos num só propósito: salvar o homem. O Senhor Jesus foi revelado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja bem, você não pode pegar os servos de Deus do passado, que Deus usou para cumprir os seus propósitos, e transformá-los numa espécie de um Deus.
Porque o nosso Deus, Senhor e Criador de todas as coisas, Ele é único. Porque se existisse outro Deus, o nosso Deus deixaria de ser Deus. E o Senhor Jesus é o único Senhor e Rei, porque Ele é único. Se você colocar outro nome ao lado do nome do Senhor Jesus, Ele deixa de ser o único Senhor e Rei. Então você não pode querer transformar os servos de Deus do passado em co-herdeiros da graça junto com Cristo. Você não pode transformá-los em corredentores. Você não pode direcionar a eles oração, pedido. Você não pode adorá-los. Porque o Senhor Jesus é o único Senhor e Rei. Você não pode criar outros deuses. Você não pode transformar os servos de Deus do passado em uma espécie de Deus. A Bíblia não ensina isso. Esse ensino não tem fundamento na palavra de Deus. Esse ensino é antibíblico. E se você proceder assim, você estará fora dos planos de Deus. Deus não terá por inocente o culpado, porque a palavra dele é revelada claramente. O nome do Senhor Jesus é único. Deus não deu outro nome nem na terra e nem no céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Deus não deu outro nome para que seja adorado a não ser o nome do Senhor Jesus. E você só adora a Deus se você adorá-lo através de Cristo. A sua oração só será respondida se você a fizer em nome de Cristo. Portanto, Cristo é a revelação perfeita de Deus. Cristo é a revelação visível de um Deus invisível. Tudo foi criado para Ele, por meio dele, sem Ele nada se fez. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou claramente pelo Filho. E Paulo também escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, veja bem o que Paulo ensina aqui aos Colossenses. Falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Então veja, meus amados, a Bíblia é totalmente centralizada na pessoa de Cristo. A Bíblia nos revela Cristo. Os profetas falaram de Cristo. Os apóstolos falaram de Cristo. Os anjos que foram enviados para falar de Jesus falaram de Jesus Cristo. A Bíblia é um livro de Cristo de Gênesis a Apocalipse. Você não acha base bíblica para adorar, para invocar, para idolatrar, para venerar nenhum outro nome. E Deus não aceita idolatria. Se você colocar outro nome diante de você para ser adorado, isso é abominação diante de Deus. Você está subestimando um Deus que transcende a história. Você está subestimando este poder imensurável de Deus. Você está subestimando a um outro nome qualquer. Amados, isso a Bíblia chama perfeitamente de idolatria. E lá em Apocalipse, no final do livro, diz que fora do reino dos céus ficam os idólatras. No reino dos céus só entram aqueles que reconhecem a Deus como único Deus e o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Cuidado, amados. Cuidado com a sua tradição religiosa. Cuidado com aquilo que ensinam para você. Cuidado com aquilo que você aprendeu que não esteja baseado na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Abra seu entendimento. Peça a Deus para revelar Cristo em você. E você será transformado no seu entendimento para adorar a Deus em espírito e em verdade. Para reconhecer que só há Deus e que Jesus Cristo é o único Senhor a quem você pode mencionar nas suas orações, nos seus louvores. Não tem outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus. Aí talvez você pense, mas e os servos de Deus do passado? Nós valorizamos eles sim.
Nós valorizamos a memória deles e respeitamos o que eles foram diante de Deus. Eu quero mencionar primeiro Abraão. Talvez você tenha admiração por Abraão, eu também tenho. Só que o que eu desejo na minha vida? Que Deus me dê a graça de ter uma fé que me assemelhe a Abraão. Porque os escritores aos Hebreus dizem que Abraão peregrinou pela terra não como tivesse morado aqui, mas esperando uma cidade cujo Deus é o arquiteto. Porque a Abraão Deus já tinha revelado que Cristo viria. Então Abraão andava na fé esperando Jesus. E a Bíblia diz que Abraão creu e foi imputado para a justiça. Então que Deus me dê a graça e te dê a graça de crer como Abraão, porém não adorar Abraão, não invocar o nome de Abraão, porque Abraão andava pela fé e olhando para a esperança de que Jesus viria. Você admira José do Egito? Eu também. Que Deus nos dê a graça de sermos como José, rejeitar o pecado, dizer não às seduções do pecado, de mesmo diante de uma pena de cadeia, de prisão, não negar o nome do Senhor Jesus e dizer como José: longe de mim de pecar contra o meu Deus, e manter puro nos seus propósitos de servir a Deus como José. Você admira Moisés? Então vamos andar na fé como Moisés, porque os escritores aos Hebreus dizem que Moisés, pela fé, rejeitou todas as coisas do Egito, rejeitou morar no palácio do rei, rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, para ser um peregrino no meio do povo de Deus e ser maltratado junto com o povo de Deus, porque a Moisés Deus já havia revelado Cristo. A Bíblia diz que ele considerou o opróbrio de Cristo por maior do que todas as riquezas do Egito, porque ele via pela fé a promessa de Cristo. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de olhar para Cristo como a primazia de todas as coisas e não considerar as coisas do mundo como prioridade, mas considerar Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, as chagas de Cristo como maior dádiva de Deus para nós e caminharmos na fé, na esperança da glória de Deus que está em Cristo. Se você tem uma admiração por Daniel, seja como Daniel. Não abra mão do propósito de seguir a Deus. Não troque a comunhão de Deus pelas comidas do palácio do rei. Mesmo diante de uma ameaça de morte, de uma sentença de morte, de um decreto de morte, Daniel não negou a Deus. Daniel manteve firme no propósito de não se contaminar com o mundo. Que sejamos como Daniel. Que Deus nos dê a graça de ter uma fé como Daniel. Renunciar tudo em obediência a Deus, mesmo que isso nos custe a vida. Você tem uma admiração por Maria, mãe de Jesus? Eu também tenho. Foi uma grande serva de Deus, uma mulher honrada. Uma mulher diz que a Bíblia diz que foi uma mulher que, ao ouvir o anjo dizendo como seria os propósitos de Deus através dela, ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Tenhamos uma fé dessa. Colocamos-nos diante de Deus e dissemos a Deus: aqui está o servo do Senhor, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra em mim os teus propósitos, Senhor. Sejamos um servo assim. Você tem admiração por Paulo? Que Deus nos dê a graça de ser um servo como Paulo. Paulo diz que perdeu tudo por amor a Cristo e considerava tudo como nada para ganhar a Cristo. Veja que fé maravilhosa. Que você tenha a graça, que Deus nos dê a graça de termos essa fé de Paulo e dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Isso é maravilhoso. Podemos pegar os servos do passado e olhar para o testemunho deles
e nos inspirarmos neles para termos uma fé como eles. Mas isso é pela graça de Deus. É porque Deus que capacitou eles. É Deus que deu a eles a graça de ser honrados diante de Deus. Tudo vem de Deus. A nossa inteligência é humilhada diante da grandeza de Deus. A nossa sabedoria diante de Deus não vale nada. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita, é Deus quem move em nós o querer e o realizar. Ninguém realizou nada por Deus de si próprio. Todos os servos de Deus do passado foram chamados, capacitados, preparados e usados por Deus para cumprir os propósitos de Deus nesse mundo. Porque Deus chama os servos dele para cumprir os propósitos deles. Os meios, os inícios, os meios, os fins, tudo é movido por Deus através das pessoas. Agora você não pode pegar as pessoas, os servos de Deus que foram usados por Deus e transformá-los em Deus. Isso é abominação diante do Senhor nosso Deus. Você tem que olhar para os servos do passado como pessoas que foram obedientes a Deus e pegar os exemplos deles então. Você quer aproveitar alguma coisa deles? Olha para o passado e aproveita os exemplos deles. E coloca-se diante de Deus como eles colocaram. Tenha a determinação de honrar a Deus como eles tiveram. Tenha o propósito de não se contaminar com o mundo, de guardar puro, santo o seu caminho, em obediência a Deus. E sabendo que é Deus que opera em nós o querer e realizar. Não é nós não temos mérito diante de Deus. Tudo é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que é concedida a nós em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Precisamos crucificar o mundo com a carne, nos entregarmos a Deus sem reservas e saber que esta fé, essa obediência a Deus, ela teve um preço muito alto para Deus. Custou a vida do seu filho. Seu filho veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu crucificado, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ele está nos céus à direita de Deus e intercede por nós. Portanto, meus amados, abra seu entendimento, leia a Bíblia, busque conhecer a vontade de Deus revelada na palavra. Não seja enganado por falsos pregadores. Não seja enganado por falsos religiosos. Disponha diante de Deus como dispuseram os servos do passado. Aqui está o teu servo, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade, revela para mim a tua vontade. Cumpra teus propósitos em mim. Aquilo que o Senhor tem para mim, leva-me à obediência para cumprir os seus propósitos. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Nos dê a entender a palavra dele. E tira de nós aquilo que nós confiamos, aquilo que nós sentimos alguma segurança em nós. Amados, nós não valemos nada diante de Deus. Se Deus cortar o sopro de vida que Ele colocou em nós, nós morremos em questão de milésimo de segundo. É Deus em nós, é Deus pela tua graça que nos conduz à vitória. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, peça ao Espírito de Deus que te revele esta palavra, para você andar em santidade, para você rejeitar o mundo, o pecado, as filosofias vãs, rejeitar os ensinos vãos que tem por aí, rejeitar as tradições religiosas e olhar somente para a palavra e para Cristo. Ouça esse vídeo, compartilhe, entra no canal do YouTube lá, Benjamin Garcia de Mello, se inscreva e assista os outros vídeos que estão lá, e você, com certeza, Deus vai falar ao seu coração. O meu propósito, amados, não é criticar ninguém. O meu propósito é defender as verdades da Escritura. E a verdade das Escrituras tem que ser dita. Porque Deus nos chamou para sermos seus testemunhas. E ai daquele que der um testemunho falso. Quem der um testemunho falso será cobrado dele. E eu não quero ser cobrado diante de Deus por negligência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos revele a sua graça.